Em um restaurante sofisticado, uma senhora idosa e cheia de dinheiro, acompanhada de seu filho, que também é milionário, estava sentada à mesa. A senhora, com o cabelo preso em um coque elegante e vestindo um refinado traje de tecido nobre, jantava com seu filho, que usava um terno impecável de cor escura. Ao lado da mesa, surge uma jovem mulher bonita, mas com o rosto marcado pelo sofrimento e o cabelo desalinhado. Em pé, com roupas rasgadas e surradas, em postura humilde, parecia viver na rua, sem ter um teto. Com muita fome, começou a se comunicar em libras, linguagem de sinais, sem saber que justamente a senhora com quem falava também era surda. Dona Marta, elegante e pronta para jantar com Manoel, seu filho, tentou compreender os sinais da mendiga, que pedia um prato de comida e dizia estar faminta. O milionário, surpreso, observava sem entender de imediato o que acontecia. Uma mendiga que, de repente, chegava e se comunicava em libras com sua mãe. Além de receber um prato de comida e saciar a fome, a jovem compartilhou sua história de vida, revelando o que tinha antes de cair naquela situação. Diante da senhora e do milionário, ali mesmo, no restaurante, ela desabafou. Quando Beatriz Santos, de 28 anos, se aproximou da mesa VIP do restaurante Dom Giuseppe em São Paulo, vestindo roupas rasgadas e com o rosto marcado pelo cansaço, ela não imaginava que em apenas 2 horas estaria sentada à mesma mesa, sendo servida pelo garçom que minutos antes a havia expulsado. Como uma jovem que vivia nas ruas, conseguiu se comunicar perfeitamente em libras com Dona Marta Oliveira, milionária de 65 anos, proprietária de uma rede de hotéis de luxo. E porque essa comunicação silenciosa revelaria um segredo que mudaria para sempre a vida de 3 pessoas naquela noite fria de junho. Esta é a história de Beatriz Santos, a jovem que perdeu tudo aos 25 anos e descobriu que, às vezes, o destino usa a linguagem mais improvável para reunir pessoas que precisam se encontrar, provando que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas na capacidade de compreender o sofrimento do outro. Em apenas 120 minutos, Beatriz passou de mendiga rejeitada a filha adotiva de uma das famílias mais ricas de São Paulo, ganhando não apenas um lar, mas descobrindo que sua própria história estava conectada ao passado da família Oliveira, de uma forma que ninguém poderia imaginar. Era uma quinta-feira típica de inverno paulistano, quando Dona Marta Oliveira ajustou seu colar de pérolas pela 3ª vez, enquanto esperava seu filho Manoel chegar ao restaurante Dom Giuseppe, localizado no coração dos Jardins. Aos 65 anos, ela mantinha a postura elegante que a acompanhava desde os tempos em que construiu seu império hoteleiro ao lado do falecido marido. Seu cabelo grisalho estava impecavelmente arrumado em um coque francês, e o vestido Chanel azul marinho contrastava perfeitamente com o ambiente sofisticado do restaurante. Dona Marta havia nascido surda, mas nunca permitiu que isso fosse um obstáculo em sua vida, dominando perfeitamente a leitura labial e a libras, embora poucos soubessem disso, já que ela preferia manter sua condição em segredo no mundo dos negócios. Manoel Oliveira, de 42 anos, finalmente chegou 20 minutos atrasado, como sempre acontecia quando vinha direto do escritório da construtora. Vestindo um terno Hugo Boss cinza escuro e carregando o peso da responsabilidade de administrar os negócios da família, ele cumprimentou a mãe com um beijo no rosto antes de se sentar à mesa reservada. O restaurante Dom Giuseppe era um dos locais favoritos da família, não apenas pela excelente cozinha italiana, mas porque oferecia a privacidade que pessoas de seu status social necessitavam. Manoel não fazia ideia de que esta seria a noite que mudaria completamente sua perspectiva sobre julgamentos precipitados e sobre o valor real das pessoas. Do lado de fora do restaurante, Beatriz Santos caminhava lentamente pela rua Oscar Freire, sentindo o frio cortante atravessar suas roupas surradas. Aos 28 anos, ela carregava nos olhos castanhos uma tristeza profunda que contrastava com sua beleza natural, agora escondida sob camadas de sujeira e cabelos desalinhados. Havia 3 anos que vivia nas ruas de São Paulo, depois que uma série de tragédias destruiu completamente sua vida anterior.
Beatriz sentia uma fome que doía no estômago. Uma fome que ia além da necessidade física de alimento. Era a fome de dignidade, de ser vista como ser humano, de ter uma chance de recomeçar. O que ninguém sabia sobre Beatriz era que ela havia sido professora de educação especial antes de perder tudo. Durante 6 anos, ela trabalhou na APAE de São Paulo, especializando-se em Libras e no ensino de crianças surdas. Sua paixão pela linguagem de sinais nasceu quando conheceu Lucas, um menino surdo de 8 anos que se tornou seu primeiro aluno particular. A dedicação de Beatriz era tamanha que ela chegou a fazer cursos avançados de Libras na USP, tornando-se fluente não apenas na linguagem básica, mas também em variações regionais e técnicas mais complexas de interpretação. Ela sonhava em abrir uma escola especializada para crianças surdas. Um sonho que guardava no coração mesmo agora, quando tinha apenas as roupas do corpo. A tragédia na vida de Beatriz começou 3 anos atrás, quando seus pais morreram em um acidente de carro na rodovia dos Bandeirantes. Maria e João Santos voltavam de uma visita à irmã de Maria no interior, quando um caminhão perdeu o controle e colidiu frontalmente com o Corsa que dirigiam. Beatriz era filha única e, de uma hora para outra, se viu completamente sozinha no mundo. A casa da família, que estava hipotecada para pagar o tratamento de câncer da mãe, foi perdida para o banco. O apartamento de 2 quartos na Vila Madalena, onde Beatriz cresceu sonhando em ser professora, virou apenas uma lembrança dolorosa. Mas a situação de Beatriz piorou ainda mais quando ela descobriu que sua pequena economia havia sido roubada por seu ex-namorado, Ricardo, que aproveitou um momento de vulnerabilidade para aplicar um golpe que deixou ela sem 1 centavo. Ricardo havia convencido Beatriz a investir seus R$45 mil de economia em um negócio fictício, prometendo que multiplicariam o dinheiro e ela poderia realizar o sonho da escola especial. Quando descobriu o golpe, 3 meses após a morte dos pais, Beatriz já havia perdido o emprego na APAE por faltas excessivas devido à depressão e se viu literalmente na rua, sem família, sem dinheiro, sem trabalho e sem perspectiva. Naquela noite de quinta-feira, a fome era mais forte do que o orgulho. Beatriz parou em frente ao Dom Giuseppe e observou através da vitrine as pessoas bem vestidas jantando tranquilamente. Ela não queria esmolar, queria trabalhar, queria uma oportunidade, mas a realidade era cruel. Há 3 anos tentava conseguir um emprego, mas a aparência de quem vive na rua, a falta de um endereço fixo e documentos em ordem criavam barreiras intransponíveis. Naquele momento, tudo o que queria era um prato de comida quente e, quem sabe, a possibilidade de ser tratada como ser humano por alguns minutos. Respirando fundo e tentando ignorar os olhares de julgamento dos transeuntes, Beatriz empurrou a porta do restaurante e entrou. O maître, um homem de meia idade chamado Giuseppe Rossi, imediatamente se aproximou com uma expressão de desaprovação. Giuseppe era conhecido por manter o padrão social do restaurante e não tolerar situações que pudessem incomodar a clientela de elite. Ele abordou Beatriz antes mesmo que ela pudesse dar 2 passos no salão principal, gesticulando para que ela saísse imediatamente. O barulho das conversas no restaurante diminuiu visivelmente enquanto alguns clientes paravam para observar a situação. Foi então que Beatriz, vendo que Giuseppe não compreendia suas palavras por causa do barulho do ambiente e percebendo que seria expulsa de qualquer forma, decidiu tentar algo diferente. Ela levantou as mãos e começou a se comunicar em Libras, explicando que estava com muita fome e pedindo apenas um prato de comida. Seus movimentos eram precisos e fluidos, demonstrando um domínio técnico da linguagem que surpreendeu alguns funcionários que estavam observando. Giuseppe, no entanto, não entendia Libras e ficou ainda mais irritado, interpretando os gestos como algum tipo de provocação ou encenação para chamar atenção. Do outro lado do salão, Dona Marta estava observando toda a cena com crescente interesse. Seus olhos experientes em Libras captaram imediatamente que a jovem não estava apenas gesticulando aleatoriamente, mas se comunicando com perfeição técnica em uma linguagem que Dona Marta dominava há mais de 50 anos. A mensagem era clara e tocante.
A jovem explicava que não tinha comido há 2 dias, que não queria dinheiro, apenas um prato de comida, e que estava disposta a trabalhar para pagar por ele, mesmo que fosse limpando o chão do restaurante. Manoel notou que sua mãe havia parado de comer e estava observando fixamente a confusão perto da entrada. Ele seguiu o olhar dela e viu uma jovem de aparência maltrapilha fazendo gestos com as mãos enquanto o maître tentava removê-la do local. Para Manoel, aquilo parecia apenas mais uma situação comum em restaurantes de São Paulo. Pessoas em situação de rua tentando conseguir comida ou dinheiro de clientes abastados. Ele estava prestes a sugerir à mãe que ignorassem a situação quando percebeu algo extraordinário. Dona Marta estava respondendo em libras. A resposta de Dona Marta foi surpreendente para todos os presentes, especialmente para Manoel, que sabia que sua mãe raramente revelava publicamente sua condição de surda. Ela gesticulou, perguntando o nome da jovem e há quanto tempo ela não comia. A fluência de Dona Marta em libras era evidente, resultado de décadas de prática e estudo. Beatriz, completamente surpresa ao encontrar alguém que compreendia sua linguagem em um ambiente tão improvável, respondeu com os olhos marejados que se chamava Beatriz e que há 3 dias não fazia uma refeição adequada. Giuseppe e os outros funcionários ficaram paralisados, sem saber como reagir à situação. Nunca haviam presenciado uma conversa em libras no restaurante, e a atitude de Dona Marta, uma das clientes mais respeitadas e influentes, deixou todos confusos sobre como proceder. Alguns garçons pararam suas atividades para observar a cena inusitada, enquanto outros clientes cochichavam tentando entender o que estava acontecendo na mesa da família Oliveira. Manoel estava absolutamente perplexo. Em 42 anos de vida, ele julgava conhecer todos os aspectos da personalidade de sua mãe, mas nunca a havia visto usar libras com tanta fluência. Nem sabia que ela se comunicaria publicamente dessa forma. A situação estava se desenrolando de uma maneira completamente inesperada. E ele sentia que algo importante estava acontecendo, embora não conseguisse compreender exatamente o que. Sua visão de mundo, construída sobre a base de que conhecia completamente sua família, estava sendo questionada naquele exato momento. Dona Marta fez um gesto para Beatriz se aproximar da mesa, ignorando completamente os olhares surpresos dos outros clientes e a tensão palpável no ambiente. Beatriz hesitou por um momento, sabendo que sua aparência destoava completamente do ambiente elegante. Mas a fome e a esperança falaram mais alto. Ela caminhou lentamente até a mesa, mantendo a postura humilde mas digna, enquanto sentia dezenas de olhares julgadores sobre si. Naquele momento, ela não fazia ideia de que estava prestes a descobrir que sua história tinha uma conexão profunda com a família que a recebia. Quando Beatriz chegou perto da mesa, Dona Marta gesticulou para ela se sentar na cadeira vazia, causando um murmúrio audível entre os clientes próximos. O protocolo social do restaurante estava sendo completamente quebrado, mas a autoridade natural de Dona Marta fez com que ninguém ousasse questionar sua decisão abertamente. Giuseppe se aproximou discretamente, claramente desconfortável com a situação. Mas Dona Marta o dispensou com um gesto firme, indicando que a jovem era sua convidada e deveria ser tratada com respeito. Manoel observava a cena como se estivesse assistindo a um filme surreal. Sua mãe, sempre tão preocupada com as aparências sociais e com a reputação da família, estava convidando uma moradora de rua para jantar em um dos restaurantes mais exclusivos de São Paulo. Ele tentava processar não apenas a atitude inusitada da mãe, mas também o fato de descobrir que ela dominava libras de uma forma que ele nunca imaginara. Quantos outros segredos sua família guardava? Quantas facetas de sua mãe ele desconhecia completamente? Dona Marta pediu em libras para Beatriz contar sua história, explicando que estava genuinamente interessada em compreender como uma jovem que claramente tinha educação e conhecimento de libras havia chegado àquela situação. Beatriz, emocionada por finalmente encontrar alguém disposto a ouvi-la sem julgamentos, começou a relatar sua trajetória. Suas mãos se moviam com elegância enquanto contava sobre sua formação como professora, seu trabalho na APAE, sua especialização em educação especial
e sua paixão por ajudar crianças surdas a se desenvolverem academicamente e socialmente. A história de Beatriz se desenrolava como um filme dramático diante dos olhos de Dona Marta e Manoel. Ela explicou como havia dedicado sua vida profissional a ensinar crianças surdas, desenvolvendo métodos pedagógicos inovadores e construindo relacionamentos profundos com seus alunos e suas famílias. Seu trabalho não era apenas um emprego, era uma vocação genuína que preenchia sua vida de propósito e significado. Manoel, mesmo sem compreender Libras, podia perceber pela expressão facial e pela linguagem corporal de Beatriz que ela estava compartilhando algo profundamente pessoal e doloroso. Quando Beatriz chegou à parte da história sobre a morte de seus pais, suas mãos tremeram visivelmente. Ela descreveu o acidente na rodovia dos Bandeirantes, como perdeu as duas pessoas mais importantes de sua vida em questão de segundos, e como isso destruiu completamente sua estrutura emocional e financeira. Dona Marta escutava com atenção total, seus olhos demonstrando uma empatia profunda que ia além da simples compaixão. Havia algo na história de Beatriz que tocava um lugar muito específico em seu coração, uma conexão que ela ainda não conseguia identificar completamente. O relato sobre o golpe aplicado por Ricardo fez Dona Marta apertar os punhos involuntariamente. Beatriz explicou como confiou no homem que amava, como investiu suas economias no sonho compartilhado de abrir uma escola especial e como descobriu que tudo não passava de uma farsa elaborada para roubar seu dinheiro. A traição não foi apenas financeira, foi emocional e psicológica, destruindo sua capacidade de confiar nas pessoas e em si mesma. Manoel, observando as reações da mãe, começou a entender que algo muito sério estava sendo compartilhado naquela conversa silenciosa. Beatriz continuou contando como perdeu o emprego na APAI, devido à depressão que se seguiu às tragédias, como foi despejada do apartamento da família, e como gradualmente se viu na situação de morar nas ruas. Ela explicou que nos últimos 3 anos havia tentado incontáveis vezes conseguir um novo emprego, mas que a falta de endereço fixo, a aparência deteriorada pela vida na rua e a ausência de referências recentes criavam barreiras intransponíveis. Sua especialização em Libras, ironicamente, se tornara inútil quando ela não conseguia nem mesmo uma entrevista de emprego. Durante o relato, Giuseppe discretamente se aproximou da mesa para perguntar se poderiam servir algo para a convidada de Dona Marta. A resposta foi imediata. Dona Marta pediu que trouxessem o melhor prato da casa, uma sopa de entrada, pão fresco e uma sobremesa. Ela também solicitou que preparassem uma refeição completa para Beatriz levar, demonstrando uma generosidade que ia além do momento presente. Giuseppe, ainda confuso mas respeitoso, anotou o pedido e se afastou para organizá-lo na cozinha. Enquanto esperavam a comida chegar, Dona Marta começou a compartilhar um pouco de sua própria história. Ela contou para Beatriz como havia construído seu império hoteleiro, sempre enfrentando preconceitos por ser surda, como muitas vezes teve que provar sua competência 10 vezes mais que qualquer pessoa ouvinte, e como aprendeu que a verdadeira força vem da capacidade de transformar adversidades em oportunidades. Manoel observava fascinado esta faceta de sua mãe, que ele nunca havia conhecido, começando a compreender que talvez não soubesse tanto sobre sua família quanto imaginava. A conversa entre as duas mulheres fluía com uma naturalidade surpreendente, como se fossem amigas há anos. Dona Marta explicou que sempre acreditou que o sucesso financeiro traz a responsabilidade de ajudar quem está em dificuldades, especialmente quando se identifica uma pessoa com potencial genuíno sendo desperdiçado pela sociedade. Beatriz sentia como se estivesse sonhando. Depois de 3 anos sendo invisível para a sociedade, finalmente alguém a via como ser humano completo, com história, sonhos e competências. Quando a comida chegou, Beatriz hesitou antes de começar a comer. Durante 3 anos, ela havia perdido o hábito de refeições adequadas, e estar sentada em um restaurante elegante com utensílios de prata e louça fina parecia surreal. Dona Marta percebeu a hesitação e, com delicadeza, incentivou Beatriz a se sentir à vontade,
explicando que merecia aquela refeição tanto quanto qualquer outra pessoa no restaurante. O primeiro gole da sopa quente trouxe lágrimas aos olhos de Beatriz, não apenas pelo sabor, mas pelo significado humano daquele momento de dignidade recuperada. Manuel finalmente reuniu coragem para perguntar à mãe, através de bilhetes escritos, o que estava acontecendo. Dona Marta explicou resumidamente que a jovem era uma professora especializada em educação de surdos, que havia passado por tragédias familiares e estava temporariamente em dificuldades. Ela não mencionou os detalhes mais íntimos da história, respeitando a privacidade de Beatriz, mas deixou claro que considerava aquele encontro algo significativo. Manuel começou a entender que sua mãe via algo especial naquela situação. Durante a refeição, Dona Marta fez uma pergunta que mudaria o rumo de toda a conversa. Ela queria saber mais sobre o trabalho de Beatriz na APAE, especificamente sobre os métodos que ela utilizava para ensinar crianças surdas. Beatriz se animou visivelmente ao falar sobre sua paixão profissional, descrevendo técnicas pedagógicas inovadoras que havia desenvolvido, cases de sucesso com alunos considerados casos perdidos e sua filosofia educacional baseada no potencial infinito de cada criança, quando recebe o apoio adequado. Foi então que Dona Marta revelou algo que deixou Beatriz completamente chocada. Ela contou que havia perdido uma filha surda chamada Isabela, que morreu aos 15 anos devido a complicações de uma doença congênita. Isabela havia sido sua primeira filha, nascida 3 anos antes de Manuel, e sua morte foi a maior tragédia na vida de Dona Marta. A menina havia enfrentado dificuldades enormes na escola, porque na época não existiam professores especializados em Libras, e Dona Marta sempre se perguntou como teria sido diferente se Isabela tivesse tido acesso a uma educação adequada para surdos. A revelação sobre Isabela criou uma conexão emocional instantânea entre as duas mulheres. Beatriz entendeu que Dona Marta via nela não apenas uma pessoa em dificuldades, mas alguém que poderia ter feito a diferença na vida de sua filha perdida. Dona Marta, por sua vez, via em Beatriz uma oportunidade de honrar a memória de Isabela, ajudando outras crianças surdas através do talento e dedicação que Beatriz claramente possuía. Era como se o destino tivesse orquestrado aquele encontro para curar feridas antigas e criar novas possibilidades. Manuel escutava da história sobre a irmã que ele nunca conheceu com uma mistura de surpresa e tristeza. Dona Marta raramente falava sobre Isabela, e ele não tinha ideia de como a perda da filha havia impactado profundamente a vida de sua mãe. Começou a compreender que muitas das atitudes de Dona Marta, incluindo sua dedicação obsessiva ao trabalho e sua dificuldade em demonstrar vulnerabilidade, eram formas de lidar com uma dor que ela carregava há décadas. Aquela noite estava revelando camadas familiares que ele nunca havia imaginado. Dona Marta então fez uma proposta que deixou tanto Beatriz quanto Manuel sem palavras. Ela ofereceu para Beatriz um emprego como coordenadora pedagógica de um projeto social que a família Oliveira financiaria. Uma escola especializada em educação para crianças surdas, que seria construída na zona sul de São Paulo. O projeto seria completamente custeado pela fundação da família, e Beatriz teria total autonomia para desenvolver a metodologia pedagógica e contratar a equipe. Seria exatamente o sonho que Beatriz havia perdido quando foi roubada por Ricardo. A proposta era tão surreal que Beatriz inicialmente pensou que estava sonhando ou que havia entendido mal os sinais. Ela pediu para Dona Marta repetir, e quando confirmou que realmente estava sendo oferecida a oportunidade de dirigir uma escola especializada com orçamento ilimitado, as lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Durante 3 anos vivendo nas ruas, ela havia mantido vivo o sonho de um dia voltar a ensinar, mas nunca imaginou que a oportunidade viria de forma tão inesperada e generosa. Manuel observava a proposta de sua mãe com uma mistura de admiração e incredulidade. Embora a família Oliveira fosse conhecida por suas ações filantrópicas, criar uma escola inteira baseada em um encontro casual no restaurante parecia uma decisão extremamente impulsiva, mesmo para os padrões generosos de sua mãe. No entanto, vendo a reação emocionada de Beatriz,
E lembrando-se da história de Isabela que acabara de descobrir, ele começou a entender que aquilo não era impulsividade, era a materialização de um sonho antigo de sua mãe. Dona Marta explicou que a escola seria apenas o começo. Ela queria criar um centro de referência em educação para surdos, que incluísse não apenas ensino regular, mas também capacitação profissional, apoio às famílias, pesquisa em metodologias pedagógicas e programas de inclusão social. Beatriz seria responsável por todo o projeto pedagógico, com um salário inicial de R$ 15.000 mensais, além de benefícios completos e orçamento livre para montar a equipe que considerasse necessária. Era uma oportunidade que superava todos os sonhos profissionais que Beatriz havia cultivado. Beatriz perguntou por que Dona Marta estava fazendo aquilo por uma completa estranha. E a resposta foi simples e profunda. Dona Marta explicou que durante décadas se perguntou como poderia honrar a memória de Isabela de forma significativa e sempre soube que seria através da educação de outras crianças surdas. Encontrar Beatriz, com sua expertise técnica e paixão genuína pela causa, era o sinal que ela esperava há anos. Não era caridade, era uma parceria baseada em propósitos compartilhados e competências complementares. A conversa continuou por mais de 2 horas, durante as quais Dona Marta e Beatriz discutiram detalhes do projeto educacional, metodologias pedagógicas, estrutura curricular e filosofia institucional. Manuel observava fascinado como sua mãe demonstrava conhecimentos profundos sobre educação especial, um interesse que ela aparentemente havia cultivado secretamente durante anos. A cada revelação, ele compreendia melhor que conhecia apenas a superfície da complexidade emocional e intelectual de sua família. Quando Dona Marta ofereceu para Beatriz ficar temporariamente na casa da família enquanto se reorganizava, Manuel finalmente interveio na conversa. Através de bilhetes, ele expressou suas preocupações sobre segurança e sobre a rapidez das decisões sendo tomadas. Não que ele discordasse da generosidade, mas sentia responsabilidade pela segurança da mãe e queria ter certeza de que todas as precauções necessárias estavam sendo consideradas. Era uma reação natural de um filho protetor. Dona Marta compreendeu as preocupações de Manuel, mas explicou que sua intuição sobre pessoas havia sido desenvolvida ao longo de décadas, administrando negócios e lidando com centenas de funcionários. Ela conseguia identificar caráter genuíno e via em Beatriz não apenas competência técnica, mas integridade moral e valores sólidos. Além disso, argumentou que tomar decisões rápidas quando se identifica oportunidades corretas sempre foi a base do sucesso empresarial da família. Beatriz, percebendo a tensão entre mãe e filho, ofereceu uma alternativa. Ela poderia ficar em um hotel pago pela família enquanto providenciava a documentação atualizada e se preparava para assumir as responsabilidades do projeto. Não queria criar conflitos familiares ou ser vista como alguém que estava se aproveitando da situação. Sua prioridade era demonstrar que merecia a confiança que estava sendo depositada nela e que faria qualquer coisa necessária para honrar a oportunidade recebida. A solução proposta por Beatriz demonstrou sua maturidade emocional e sensibilidade para questões familiares, o que impressionou tanto Dona Marta quanto Manuel. Ficou decidido que ela ficaria hospedada no Hotel Emiliano, um dos hotéis da própria rede da família, pelo tempo necessário para se reorganizar. Dona Marta também providenciaria roupas adequadas, cuidados médicos e odontológicos, e tudo mais que fosse necessário para que Beatriz pudesse se apresentar profissionalmente quando fosse oficialmente contratada. Enquanto os detalhes práticos eram resolvidos, Beatriz perguntou se poderia visitar o túmulo de Isabela para prestar suas homenagens. Ela sentia que trabalhar em memória da filha perdida de Dona Marta era uma responsabilidade sagrada, e queria começar essa jornada honrando adequadamente a menina que havia inspirado todo o projeto. Dona Marta ficou visivelmente emocionada com o pedido, confirmando sua impressão de que havia encontrado a pessoa certa para materializar seu sonho mais importante. No final da noite, quando se preparavam para sair do restaurante, Giuseppe se aproximou discretamente de Dona Marta
para se desculpar pela forma como havia tratado Beatriz inicialmente. Ele explicou que estava apenas seguindo protocolos de segurança, mas reconhecia que havia agido com preconceito e falta de humanidade. Dona Marta aceitou as desculpas, mas aproveitou a oportunidade para dar uma lição sobre não julgar pessoas pela aparência e sobre a importância de tratar todos os seres humanos com dignidade básica. Manuel, que havia passado a noite processando revelações sobre sua família e questionando seus próprios preconceitos, pediu para falar reservadamente com Beatriz antes de saírem. Através de bilhetes, ele se desculpou por ter inicialmente julgado a situação de forma superficial e expressou sua admiração pela trajetória profissional dela. Explicou que apoiaria completamente o projeto da escola, não apenas pelos recursos financeiros, mas também contribuindo com sua experiência empresarial, para garantir que a instituição fosse sustentável e bem administrada. Beatriz agradeceu a Manuel pela receptividade e explicou que compreendia completamente suas preocupações iniciais. Ela mesma teria reagido com cautela se estivesse na posição dele e via sua proteção à mãe como algo admirável, não como obstáculo. Propôs que trabalhassem juntos no desenvolvimento do projeto, combinando a experiência pedagógica dela com a competência administrativa dele para criar algo verdadeiramente especial para a comunidade surda de São Paulo. Quando finalmente saíram do restaurante, a vida de 3 pessoas havia sido completamente transformada. Beatriz deixava para trás 3 anos de invisibilidade social e recuperava não apenas sua dignidade, mas a perspectiva de realizar sonhos que pareciam perdidos para sempre. Dona Marta encontrava uma forma de honrar a memória de Isabela e de canalizar sua dor em algo construtivo e significativo. Manuel descobria facetas desconhecidas de sua família e questionava preconceitos que nem sabia que possuía. Durante o trajeto até o Hotel Emiliano, Dona Marta explicou para Beatriz que a construção da escola começaria imediatamente. Ela já havia identificado um terreno na Vila Olímpia que seria perfeito para o projeto e contrataria os melhores arquitetos especializados em acessibilidade para garantir que a estrutura física fosse ideal para alunos surdos. Beatriz ficaria responsável por todo o projeto pedagógico, desde a seleção de professores até o desenvolvimento de materiais didáticos especializados. A primeira noite de Beatriz no hotel foi surreal. Depois de 3 anos dormindo em abrigos superlotados ou nas ruas, estar em um quarto luxuoso com cama macia, água quente ilimitada e room service disponível parecia um sonho. Mas mais importante que o conforto físico era a recuperação de sua autoestima e dignidade. Pela primeira vez em anos, ela conseguiu olhar no espelho e ver novamente a professora competente e apaixonada que sempre foi, em vez da mendiga invisível em que havia se tornado. Na manhã seguinte, Dona Marta chegou ao hotel com uma equipe completa para cuidar de Beatriz. Havia um cabeleireiro, uma maquiadora, uma personal shopper, um médico e um dentista. O objetivo era não apenas cuidar da aparência, mas garantir que ela estivesse com saúde completa para assumir as responsabilidades que a esperavam. Beatriz ficou emocionada com o cuidado maternal que estava recebendo, lembrando-se de como sua própria mãe costumava cuidar dela com tanto carinho antes do acidente fatal. O exame médico revelou que, apesar dos 3 anos difíceis, Beatriz estava em condições de saúde razoavelmente boas. Havia perdido peso significativo e apresentava sinais de estresse prolongado, mas nada que não pudesse ser revertido com alimentação adequada, suplementação vitamínica e acompanhamento médico regular. O dentista identificou alguns problemas dentários resultantes da má alimentação e falta de cuidados, mas eram questões tratáveis que seriam resolvidas ao longo das próximas semanas. Dona Marta garantiu que todos os tratamentos necessários seriam custeados pela família. A transformação visual de Beatriz foi impressionante. O cabeleireiro, Carlos Mendoza, um profissional renomado em São Paulo, conseguiu recuperar a beleza natural de seus cabelos castanhos, criando um corte moderno que destacava seus olhos expressivos. A maquiadora, Fernanda Silva,
Trabalhou não apenas na maquiagem, mas também em cuidados de pele para reverter os danos causados pela exposição ao tempo. A personal shopper, Juliana Costa, selecionou um guarda-roupa completo adequado para uma executiva educacional, incluindo roupas sociais, casuais e acessórios elegantes. Quando Beatriz se olhou no espelho após a transformação, ela mal conseguiu reconhecer a própria imagem. Ali estava novamente a professora confiante e competente que existia antes das tragédias. Não era apenas uma questão estética, era a recuperação de sua identidade profissional e pessoal. Dona Marta, observando a transformação, comentou que agora Beatriz estava visualmente preparada para representar adequadamente o projeto educacional que iriam desenvolver juntas. Durante o almoço no restaurante do hotel, Dona Marta apresentou a Beatriz o cronograma detalhado dos próximos meses. A primeira etapa seria uma visita ao terreno onde seria construída a escola, seguida de reuniões com arquitetos especializados em acessibilidade. Beatriz também visitaria outras instituições de ensino para surdos em São Paulo e no Brasil para estudar as melhores práticas existentes e identificar oportunidades de inovação pedagógica. Paralelamente, ela começaria a desenvolver o projeto pedagógico completo da futura instituição. A visita ao terreno na Vila Olímpia foi emocionante para Beatriz. Era um espaço amplo de 5.000 metros quadrados, localizado em uma área nobre, mas acessível por transporte público, ideal para receber alunos de diferentes classes sociais. Dona Marta explicou sua visão de criar não apenas uma escola, mas um centro comunitário que oferecesse também apoio às famílias de crianças surdas, programas de capacitação profissional para adultos surdos e atividades culturais que celebrassem a cultura surda brasileira. Durante a reunião com os arquitetos, Beatriz demonstrou conhecimentos impressionantes sobre as necessidades espaciais específicas de uma instituição educacional para surdos. Ela explicou a importância da iluminação natural para facilitar a comunicação em libras, a necessidade de espaços com acústica controlada para alunos com resíduos auditivos e a importância de layouts que favorecessem a comunicação visual. Os arquitetos ficaram impressionados com o nível de detalhamento técnico que ela dominava. A primeira visita institucional foi à própria APAE, onde Beatriz havia trabalhado. O reencontro com antigos colegas foi emocionante e revelador. Muitos professores lamentaram sua saída e expressaram admiração pela oportunidade que ela estava recebendo. A diretora da APAE, doutora Helena Ferreira, ofereceu colaboração técnica para o desenvolvimento do projeto e sugeriu parcerias futuras entre as instituições. Beatriz percebeu que sua reputação profissional anterior permanecia intacta e que muitas pessoas haviam sentido sua falta. Durante a visita, Beatriz reencontrou Lucas, o menino surdo que havia sido seu primeiro aluno particular e que agora estava com 15 anos. Lucas havia se desenvolvido academicamente de forma impressionante, mas ainda enfrentava desafios de integração social típicos de adolescentes surdos. O reencontro confirmou para Beatriz a importância do projeto que estava desenvolvendo. Era necessário criar um ambiente educacional que não apenas ensinasse conteúdos acadêmicos, mas que também fortalecesse a identidade e autoestima dos alunos surdos. A segunda visita foi ao Instituto Nacional de Educação de Surdos no Rio de Janeiro, a mais antiga escola para surdos do Brasil. Beatriz e Dona Marta viajaram juntas para conhecer metodologias históricas e inovações pedagógicas mais recentes. Durante a viagem, as duas mulheres aprofundaram sua amizade e parceria profissional. Dona Marta compartilhou mais detalhes sobre Isabela, incluindo desenhos e cartas que a menina havia deixado, expressando seu sonho de se tornar professora para ajudar outras crianças como ela. No Instituto Nacional, Beatriz teve acesso a materiais pedagógicos históricos e metodologias desenvolvidas ao longo de mais de um século de educação para surdos no Brasil. Ela identificou técnicas tradicionais que ainda eram relevantes e também percebeu lacunas que poderiam ser preenchidas com abordagens inovadoras. A experiência confirmou sua convicção de que era possível criar algo verdadeiramente revolucionário na educação de surdos, combinando tradição comprovada com tecnologias e metodologias contemporâneas. Durante a estadia no Rio,
Dona Marta revelou outro aspecto importante do projeto. Ela queria que a escola também oferecesse cursos de Libras para familiares ouvintes de crianças surdas, para professores de escolas regulares e para profissionais de saúde e serviços públicos. O objetivo era não apenas educar as crianças surdas, mas também educar a sociedade para recebê-las adequadamente. Beatriz ficou entusiasmada com essa visão inclusiva que ia muito além da educação formal tradicional. Quando retornaram a São Paulo, Beatriz começou a escrever o projeto pedagógico completo da futura escola. Ela trabalhou 16 horas por dia durante 2 semanas, criando um documento de 200 páginas que detalhava desde a filosofia educacional até planos de aula específicos para diferentes idades e níveis de desenvolvimento. O projeto incluía inovações como o uso de realidade virtual para ensino de ciências, gamificação para matemática e programas de mentoria entre alunos mais velhos e mais novos. Manoel, cumprindo sua promessa de contribuir com expertise empresarial, revisou todos os aspectos administrativos e financeiros do projeto. Ele criou projeções orçamentárias detalhadas, planos de sustentabilidade de longo prazo e estruturas organizacionais eficientes. Sua contribuição foi fundamental para garantir que o sonho pedagógico de Beatriz fosse economicamente viável e administrativamente sólido. A colaboração entre eles se desenvolveu naturalmente, baseada no respeito mútuo e em objetivos compartilhados. A contratação da equipe pedagógica foi um processo cuidadoso que durou 3 meses. Beatriz entrevistou mais de 200 candidatos para selecionar os 20 professores que formariam o corpo docente inicial. Ela priorizou não apenas competência técnica em Libras e educação especial, mas também paixão genuína pela causa e capacidade de trabalhar em equipe. Muitos dos professores selecionados eram surdos, garantindo que os alunos tivessem modelos positivos de sucesso profissional dentro da comunidade surda. Durante o processo de contratação, Beatriz implementou uma inovação que impressionou todos os envolvidos. Ela criou um programa de formação continuada que seria obrigatório para todos os professores, incluindo workshops mensais sobre novas metodologias, intercâmbios com instituições internacionais e pesquisas acadêmicas colaborativas. O objetivo era manter a equipe sempre atualizada e estimulada intelectualmente, garantindo que a qualidade educacional fosse constantemente aprimorada. A construção da escola avançou rapidamente sob supervisão de Dona Marta e Manoel. Os arquitetos criaram um projeto revolucionário que incluía salas de aula com iluminação otimizada, laboratórios de ciências adaptados, biblioteca com acervo especializado em material visual, auditório para apresentações em Libras e espaços de convivência que favoreciam a interação social. Beatriz visitava a obra diariamente, sugerindo ajustes e melhorias baseados em sua experiência prática com educação de surdos. 6 meses após o encontro no restaurante, a Escola Isabela Oliveira para a Educação de Surdos estava pronta para ser inaugurada. A cerimônia de abertura foi um evento emocionante que reuniu autoridades educacionais, representantes da comunidade surda, famílias de futuros alunos e profissionais da área. Beatriz, agora com o título de diretora pedagógica, apresentou o projeto para uma plateia de 300 pessoas, demonstrando com orgulho as inovações metodológicas que havia desenvolvido. O discurso de inauguração de Dona Marta foi transmitido simultaneamente em português e Libras, simbolizando o compromisso da instituição com a inclusão total. Ela falou sobre Isabela, sobre o encontro casual com Beatriz e sobre como às vezes o destino conspira para transformar tragédias pessoais em oportunidades de servir à comunidade. Muitos dos presentes ficaram emocionados ao ouvir a história por trás da criação da escola, compreendendo que aquela instituição nasceu do amor de uma mãe e da competência de uma educadora dedicada. Beatriz também fez um discurso emocionante, no qual agradeceu a oportunidade de realizar seus sonhos mais ambiciosos e dedicou seu trabalho futuro à memória de Isabela e a todas as crianças surdas que mereciam ter acesso a uma educação de qualidade. Ela prometeu que a escola seria um centro de excelência não apenas em educação,
mas também em pesquisa e desenvolvimento de novas metodologias que poderiam beneficiar a comunidade surda brasileira e internacional. A primeira turma da escola incluía 40 alunos de idades entre 6 e 16 anos, selecionados através de um processo que priorizou diversidade social e necessidades educacionais específicas. Lucas, o antigo aluno particular de Beatriz, foi um dos primeiros matriculados, agora como monitor voluntário para ajudar crianças mais novas. Sua transformação de aluno inseguro para jovem líder demonstrava o impacto positivo que uma educação adequada pode ter na vida de pessoas surdas. Durante o primeiro ano de funcionamento, a escola superou todas as expectativas. Os alunos demonstraram progresso acadêmico excepcional, mas mais importante, desenvolveram autoconfiança e orgulho de sua identidade surda. As famílias relataram melhorias significativas na comunicação doméstica depois dos cursos de Libras oferecidos pela instituição. A escola também atraiu atenção nacional, recebendo visitas de educadores de outros estados interessados em replicar a metodologia desenvolvida por Beatriz. O sucesso da escola trouxe reconhecimento profissional para Beatriz, muito além de suas expectativas. Ela foi convidada para participar de congressos nacionais e internacionais sobre educação especial, publicou artigos acadêmicos sobre suas metodologias inovadoras e começou a desenvolver um programa de franchising social para expandir o modelo para outras cidades brasileiras. Seu trabalho estava impactando não apenas os alunos diretos da escola, mas toda a comunidade educacional brasileira. 2 anos após a inauguração, a escola recebeu a visita de uma delegação do Ministério da Educação interessada em transformar as metodologias desenvolvidas por Beatriz em política pública nacional. O reconhecimento governamental representava a possibilidade de impactar milhares de crianças surdas em todo o Brasil. Beatriz se sentiu honrada com o reconhecimento, mas também pressionada pela responsabilidade de garantir que a expansão mantivesse a qualidade e os valores originais do projeto. A transformação pessoal de Beatriz foi tão impressionante quanto seu sucesso profissional. Ela havia recuperado completamente sua autoestima e confiança, estabelecido um círculo social sólido de amigos e colegas e desenvolvido uma relação familiar genuína com Dona Marta e Manuel. A casa que ela alugou na Vila Madalena, perto da escola, se tornou um ponto de encontro para professores e famílias da comunidade escolar. Sua vida social era rica e significativa, preenchida por relacionamentos baseados em respeito mútuo e propósitos compartilhados. Financeiramente, Beatriz havia conquistado estabilidade que superava até mesmo seus sonhos antes das tragédias. Seu salário inicial de R$15 mil havia aumentado para 25 mil após o primeiro ano, com participação nos lucros da expansão nacional do projeto. Ela conseguiu comprar um apartamento próprio, um carro novo e ainda mantinha uma reserva financeira substancial. Mais importante que a estabilidade material era a segurança emocional de saber que estava contribuindo significativamente para a sociedade. A relação entre Beatriz e a família Oliveira evoluiu para uma genuína relação familiar. Dona Marta a considerava uma filha adotiva e Beatriz via nela a figura materna que havia perdido no acidente. Manuel se tornou um irmão protetor e conselheiro confiável, sempre disponível para apoiar tanto os aspectos profissionais quanto pessoais da vida dela. Os domingos em família na casa dos Oliveira se tornaram tradição sagrada, preenchidos por conversas em Libras, planejamento de novos projetos educacionais e momentos de afeto genuíno. 3 anos depois do encontro no restaurante, Beatriz estava sentada no escritório de diretoria da escola, revisando relatórios acadêmicos dos alunos, quando recebeu uma ligação que mudaria novamente sua perspectiva sobre o destino. Era a assistente social da APAE, informando que uma jovem surda de 22 anos, recém-formada em pedagogia, estava procurando emprego e havia perguntado especificamente sobre Beatriz. A jovem se chamava Carolina. Era órfã como Beatriz havia sido e sonhava em trabalhar com educação de surdos. O encontro com Carolina trouxe para Beatriz a oportunidade de ser para outra pessoa o que Dona Marta havia sido para ela.
Uma mentora generosa que enxerga potencial onde outros veem apenas dificuldades. Carolina tinha uma história pessoal tocante, competência técnica impressionante e uma paixão pela educação que lembrava a própria trajetória de Beatriz. Contratar Carolina não era apenas uma decisão profissional. Era uma forma de perpetuar o ciclo de generosidade que havia transformado sua própria vida. Durante a entrevista com Carolina, Beatriz se lembrou de sua própria desesperança 3 anos atrás, quando achava que nunca mais teria oportunidade de trabalhar na área que amava. Agora, ela estava na posição de oferecer para outra pessoa a mesma chance que havia recebido. A sensação de poder retribuir ao universo a generosidade que recebeu trouxe uma satisfação profunda que completou sua jornada de recuperação pessoal e profissional. A contratação de Carolina como coordenadora assistente marcou o início de uma nova fase da escola. Com 2 educadoras especializadas liderando o projeto pedagógico, foi possível implementar programas mais ambiciosos, incluindo um curso técnico em Libras para formar intérpretes profissionais e um programa de preparação para vestibular, que permitiria aos alunos surdos competir em igualdade de condições por vagas em universidades públicas. A escola estava se tornando verdadeiramente um centro de excelência educacional. O 4º aniversário da escola foi celebrado com uma cerimônia especial que incluiu a formatura da primeira turma de ensino médio. Dos 15 alunos formandos, 12 foram aprovados em vestibulares para universidades públicas. 2 receberam bolsas de estudo integrais em universidades particulares, e 1 foi contratado como monitor na própria escola. Os resultados demonstravam que a metodologia desenvolvida por Beatriz estava realmente preparando os alunos para competir academicamente em igualdade com estudantes ouvintes. Durante a cerimônia de formatura, Lucas, agora com 19 anos e aprovado para o curso de engenharia na USP, fez um discurso emocionante em Libras, agradecendo a Beatriz por ter acreditado em seu potencial quando ele era apenas uma criança insegura. Ele contou como a educação recebida não apenas o preparou academicamente, mas também lhe deu orgulho de sua identidade surda e confiança para enfrentar qualquer desafio. Seu sucesso simbolizava o impacto transformador que uma educação adequada pode ter na vida de pessoas surdas. Dona Marta, agora com 70 anos, observava a cerimônia com lágrimas nos olhos, sabendo que finalmente havia encontrado a forma perfeita de honrar a memória de Isabela. A escola, que começou como um projeto pessoal de uma mãe enlutada, havia se tornado uma instituição de referência nacional que estava mudando vidas e estabelecendo novos padrões para a educação de surdos no Brasil. Seu investimento emocional e financeiro havia se multiplicado em impacto social imensurável. Manuel, agora diretor administrativo oficial da escola, além de seus outros negócios, desenvolveu uma expertise em gestão educacional que o surpreendeu. Trabalhar ao lado de Beatriz e ver diariamente o impacto positivo da educação o fez repensar suas prioridades de vida. Ele começou a dedicar mais tempo a projetos sociais e menos tempo a empreendimentos puramente lucrativos, descobrindo que a satisfação pessoal vem mais do serviço à comunidade do que da acumulação de riqueza. 5 anos após aquela noite transformadora no restaurante Dom Giuseppe, Beatriz estava sendo condecorada pelo Ministério da Educação com a Ordem Nacional do Mérito Educativo, a mais alta honraria educacional do país. Aos 33 anos, ela era reconhecida nacionalmente como uma das principais autoridades em educação de surdos da América Latina. Sua metodologia estava sendo implementada em 15 estados brasileiros e havia despertado o interesse de educadores de outros países sul-americanos. A cerimônia de condecoração foi realizada em Brasília, com a presença do ministro da Educação, autoridades estaduais e municipais e representantes da comunidade surda de todo o país. Beatriz foi apresentada como exemplo de superação pessoal e excelência profissional. Uma mulher que transformou tragédias pessoais em oportunidades de servir à sociedade. Sua história de mendiga a educadora condecorada inspirava milhares de pessoas que enfrentavam dificuldades similares. Durante o discurso de agradecimento,
Beatriz dedicou a honraria à memória de Isabela Oliveira, aos seus pais falecidos e a todas as crianças surdas que merecem ter acesso a uma educação de qualidade. Ela falou sobre a importância de não julgar pessoas pela aparência, sobre a necessidade de dar oportunidades para quem demonstra competência e dedicação, e sobre como atos de generosidade podem criar ondas de transformação social que se espalham muito além das intenções originais. Ao final do discurso, Beatriz olhou para Dona Marta na plateia e fez um sinal especial em libras, que significava gratidão eterna. Foi nesse momento que ela percebeu completamente como sua vida havia sido transformada, não apenas pela oportunidade recebida, mas pela capacidade de transformar sua dor em propósito, sua experiência em conhecimento e sua gratidão em serviço aos outros. A mendiga invisível havia se tornado uma educadora que impactava milhares de vidas. Na viagem de volta de Brasília para São Paulo, Beatriz refletiu sobre a jornada extraordinária que havia vivido. Em 5 anos, ela passou de pessoa invisível vivendo nas ruas para a autoridade nacional em educação especial. Mais importante que o reconhecimento profissional era a certeza de que havia encontrado seu verdadeiro propósito de vida: garantir que nenhuma criança surda fosse privada de desenvolver seu potencial completo por falta de educação adequada. A escola Isabela Oliveira continuava crescendo e inovando. No 6º ano de funcionamento, havia se tornado um complexo educacional que incluía desde educação infantil até cursos técnicos profissionalizantes, atendendo mais de 400 alunos surdos e suas famílias. Beatriz havia implementado parcerias com universidades brasileiras e internacionais para desenvolvimento de pesquisas acadêmicas, e a instituição se tornara um centro de referência mundial em metodologias inovadoras para a educação de surdos. O impacto da escola transcendia os muros da instituição. Ex-alunos estavam cursando universidades de prestígio, trabalhando em empresas multinacionais, criando seus próprios negócios, e alguns haviam se tornado professores especializados em outras instituições. A escola havia criado uma rede de profissionais surdos competentes e confiantes, que estavam mudando a percepção social sobre as capacidades da comunidade surda brasileira. Beatriz também havia encontrado realização pessoal em sua vida amorosa. Ela se casou com Fernando Ribeiro, um médico especialista em saúde auditiva, que conheceu durante um congresso sobre educação inclusiva. Fernando, que aprendeu Libras para se comunicar melhor com pacientes surdos, admirava o trabalho de Beatriz e compartilhava seus valores sobre inclusão social. O casamento foi celebrado na própria escola, com uma cerimônia bilíngue que reuniu a comunidade surda e ouvinte em uma celebração de amor e inclusão. O casal decidiu adotar uma criança surda, perpetuando o ciclo de amor e oportunidades que havia marcado a vida de Beatriz. Eles adotaram Sofia, uma menina de 6 anos, que havia perdido os pais em um acidente e vivia em um orfanato onde suas necessidades especiais não eram adequadamente atendidas. Sofia se tornou a primeira aluna da escola que tinha Beatriz não apenas como diretora, mas também como mãe adotiva, recebendo em casa o mesmo carinho e dedicação que recebia na instituição. Dona Marta, agora considerada a avó de Sofia, encontrou na criança uma nova fonte de alegria e propósito. Aos 72 anos, ela mantinha energia e entusiasmo admiráveis, continuando a supervisionar a expansão da rede de escolas e a desenvolver novos projetos sociais. A presença de Sofia trouxe para a casa dos Oliveira uma atmosfera de renovação e esperança, provando que o amor pode criar famílias independentemente de laços biológicos. A história de Beatriz se tornou conhecida nacionalmente quando foi tema de um documentário produzido pela TV Globo sobre superação e transformação social. O documentário, Da Rua à Sala de Aula, a história de Beatriz Santos, foi assistido por mais de 20 milhões de pessoas e inspirou a criação de programas sociais similares em várias cidades brasileiras. Beatriz se tornou uma figura pública respeitada, frequentemente convidada para palestras e eventos sobre educação inclusiva e superação pessoal. O sucesso midiático trouxe oportunidades internacionais para Beatriz.
Ela foi convidada para participar de conferências da Unesco sobre educação inclusiva, colaborar com universidades americanas e europeias no desenvolvimento de pesquisas e assessorar governos de outros países na criação de políticas públicas para a educação de surdos. Seu trabalho estava ganhando reconhecimento mundial como modelo de excelência e inovação pedagógica. 10 anos após o encontro no restaurante Dom Giuseppe, Beatriz estava inaugurando a 10ª escola da rede Isabela Oliveira, desta vez em Salvador, Bahia. A expansão nacional havia sido cuidadosamente planejada para manter a qualidade pedagógica e os valores originais da instituição. Cada nova escola era supervisionada pessoalmente por Beatriz durante os primeiros 2 anos de funcionamento, garantindo que a metodologia fosse implementada corretamente e adaptada às realidades locais. A cerimônia de inauguração em Salvador foi particularmente emocionante porque marcava a chegada da metodologia de Beatriz ao Nordeste brasileiro, região onde a carência de recursos para a educação especial era ainda mais grave. A escola baiana atenderia não apenas Salvador, mas também cidades do interior, através de programas de educação à distância e capacitação de professores locais. Beatriz se emocionou ao perceber que seu trabalho estava alcançando dimensões que ela jamais havia imaginado. Durante a solenidade, Beatriz anunciou seu próximo projeto: a criação de uma universidade especializada em educação de surdos, que ofereceria cursos de graduação e pós-graduação para formar professores especializados, intérpretes de Libras e pesquisadores na área. A universidade seria construída em São Paulo, mas ofereceria programas de educação à distância para todo o Brasil e América Latina. Era um projeto ambicioso que consolidaria o Brasil como referência mundial em educação de surdos. A parceria entre Beatriz e a família Oliveira havia evoluído para uma colaboração empresarial formal. Manoel se tornou CEO da Fundação Isabela Oliveira, organização sem fins lucrativos que gerenciava todas as escolas da rede e os projetos educacionais desenvolvidos por Beatriz. Dona Marta continuava como presidente do conselho, supervisionando a orientação estratégica e garantindo que os valores originais fossem preservados mesmo com a expansão acelerada. A transformação de Manoel também foi notável. O empresário que inicialmente via a situação com ceticismo havia se tornado um dos principais defensores da educação inclusiva no país. Ele desenvolveu expertise em gestão de organizações sociais, captação de recursos para projetos educacionais e advocacy político para políticas públicas favoráveis à comunidade surda. Sua conversão de empresário tradicional para líder social inspirava outros executivos a dedicarem tempo e recursos para causas sociais. Sofia, agora com 16 anos, havia se tornado uma jovem brilhante e confiante, que servia de exemplo para outros alunos da escola. Ela dominava perfeitamente tanto Libras quanto português escrito, destacava-se em matemática e ciências, e havia desenvolvido interesse por medicina, inspirada pelo pai adotivo Fernando. Sua trajetória demonstrava que crianças surdas, adotadas em famílias preparadas e amorosas, podem desenvolver todo o seu potencial acadêmico e social. A adolescente também se tornou uma ativista pelos direitos da comunidade surda, participando de conferências nacionais e internacionais como representante jovem. Ela criou um canal no YouTube onde ensina Libras para jovens ouvintes e compartilha experiências sobre crescer como pessoa surda no Brasil contemporâneo. Seu trabalho estava inspirando uma nova geração de jovens surdos a se orgulharem de sua identidade e lutarem por seus direitos. 15 anos após aquela noite transformadora, Beatriz estava sendo homenageada pela Organização das Nações Unidas em Nova York como embaixadora da boa vontade para a educação inclusiva. Aos 43 anos, ela era reconhecida internacionalmente como uma das principais autoridades mundiais em educação de surdos e inclusão social. Sua metodologia estava sendo implementada em 17 países e mais de 50 mil crianças surdas já haviam sido beneficiadas diretamente por seu trabalho.
A cerimônia na ONU foi transmitida mundialmente e contou com a presença de líderes educacionais de todos os continentes. Beatriz discursou em inglês, português e libras, simbolizando sua capacidade de comunicar-se com diferentes culturas e comunidades. Ela falou sobre a importância de ver além das aparências, de oferecer oportunidades baseadas em competências reais e de transformar tragédias pessoais em motivação para servir aos outros. Durante o discurso, Beatriz contou pela primeira vez publicamente a história completa de sua transformação, desde a noite no restaurante até aquele momento na ONU. Ela dedicou especial agradecimento a Dona Marta Oliveira, que aos 77 anos assistia orgulhosa da plateia e explicou como um ato de generosidade pode criar ondas de transformação que se espalham pelo mundo inteiro. Sua história inspirou milhões de pessoas a acreditarem que mudanças extraordinárias são possíveis quando competência encontra oportunidade. A mensagem final de Beatriz na ONU foi sobre esperança e possibilidade. Ela lembrou que existe potencial extraordinário escondido em pessoas que a sociedade frequentemente ignora ou subestima, e que nossa responsabilidade coletiva é criar oportunidades para que esse potencial se manifeste. Ela concluiu dizendo que sua jornada de mendiga a embaixadora da ONU prova que nenhum sonho é grande demais quando existe determinação, competência e pessoas dispostas a acreditar em nosso potencial. Após a cerimônia na ONU, Beatriz retornou ao Brasil para inaugurar a Universidade Isabela Oliveira para a Educação Inclusiva, o projeto mais ambicioso de sua carreira. A universidade ofereceria cursos de graduação em pedagogia para surdos, interpretação de Libras, psicologia educacional inclusiva e gestão de instituições de educação especial. Também haveria programas de mestrado e doutorado para formar pesquisadores que continuariam desenvolvendo metodologias inovadoras. A inauguração da universidade marcou o culminar de uma jornada que começou com uma jovem desesperada pedindo comida em um restaurante elegante. Beatriz havia criado um legado educacional que impactaria gerações futuras de crianças surdas, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Sua história prova que às vezes os encontros mais improváveis podem resultar nas transformações mais extraordinárias, e que a verdadeira riqueza de uma vida se mede não pelo que acumulamos, mas pelo que oferecemos aos outros. Se você gostou desta história incrível de transformação e superação, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para receber mais histórias inspiradoras que provam que milagres acontecem quando a generosidade encontra a competência e quando pessoas extraordinárias decidem ver além das aparências para enxergar o verdadeiro potencial humano que existe em cada um de nós. A cerimônia de inauguração da universidade foi o evento educacional mais importante do ano no Brasil, reunindo ministros de educação de vários países latino-americanos, reitores das principais universidades brasileiras e líderes da comunidade surda internacional. Beatriz se emocionou ao ver que seu sonho mais ambicioso estava se tornando realidade, criando uma instituição que formaria os profissionais especializados necessários para revolucionar a educação de surdos em toda a América Latina. Durante a solenidade, Dona Marta anunciou a criação de um fundo de bolsas de estudo, que garantiria acesso gratuito à universidade para estudantes surdos de baixa renda e para professores de escolas públicas interessados em se especializar em educação inclusiva. O fundo, com dotação inicial de R$50 milhões, asseguraria que as oportunidades educacionais criadas por Beatriz fossem acessíveis independentemente da condição socioeconômica dos interessados. Sofia, agora prestes a se formar no ensino médio da Escola Isabela Oliveira, anunciou durante a cerimônia que seria a primeira aluna da nova universidade, cursando medicina com especialização em saúde auditiva. Sua decisão de seguir a carreira médica inspirada pelo pai adotivo Fernando simbolizava como crianças surdas educadas adequadamente podem aspirar a qualquer profissão e contribuir significativamente para a sociedade em áreas tradicionalmente dominadas por pessoas ouvintes. O primeiro ano da universidade superou todas as expectativas de matrícula. Candidatos de todos os estados brasileiros e de 15 países da América Latina se inscreveram para os cursos oferecidos.
A seleção priorizou diversidade regional, social e de experiências profissionais, criando um ambiente acadêmico rico em perspectivas diferentes sobre educação inclusiva. Muitos dos aprovados eram professores que já trabalhavam com educação de surdos e buscavam aprimoramento acadêmico formal. Durante o primeiro semestre, Beatriz ministrou pessoalmente o curso de metodologias avançadas em educação de surdos para todos os alunos de graduação. Suas aulas combinavam teoria pedagógica sólida com experiências práticas vividas, criando um ambiente de aprendizagem único onde futuros educadores podiam compreender não apenas técnicas de ensino, mas também a realidade emocional e social das crianças surdas que iriam atender. A universidade também implementou programas de intercâmbio com instituições internacionais renomadas, incluindo Gallaudet University, nos Estados Unidos, Institut National de Jean Swords, de Paris, na França, e Universidade Pedagógica Nacional de Colômbia. Esses intercâmbios permitiam que estudantes brasileiros conhecessem diferentes abordagens culturais para a educação de surdos, enquanto estudantes estrangeiros aprendiam sobre as inovações metodológicas desenvolvidas por Beatriz. Paralelamente aos sucessos acadêmicos, Beatriz começou a trabalhar em seu projeto mais pessoal. Um livro autobiográfico que contaria sua jornada completa desde a infância até o reconhecimento internacional. O livro, intitulado Sinais de Esperança, da Invisibilidade ao Reconhecimento, seria uma fonte de inspiração para pessoas enfrentando dificuldades similares e um manual prático sobre superação através do desenvolvimento de competências genuínas. A escrita do livro trouxe momentos de reflexão profunda sobre sua trajetória. Beatriz revisitou memórias dolorosas dos anos na rua, mas também redescobriu aspectos positivos daquele período que haviam contribuído para sua formação como educadora. A experiência de invisibilidade social lhe ensinou empatia genuína com pessoas marginalizadas, e o sofrimento vivido a capacitou para compreender profundamente as dificuldades enfrentadas por seus alunos surdos. Durante o processo de escrita, Beatriz realizou entrevistas com centenas de ex-alunos, seus familiares, professores da rede de escolas e colegas acadêmicos para compreender completamente o impacto de seu trabalho. Os depoimentos revelaram transformações extraordinárias, não apenas nas vidas dos alunos surdos, mas também nas famílias que aprenderam a se comunicar adequadamente com seus filhos, e na sociedade que gradualmente se tornava mais inclusiva e respeitosa com a diversidade. Um dos depoimentos mais tocantes veio de Carlos Eduardo Mendes, ex-aluno da primeira turma da escola, que agora era engenheiro civil, formado pela Politécnica da USP. Carlos contou como chegou à escola aos 12 anos completamente isolado socialmente, sem conseguir se comunicar adequadamente nem com a família, nem com colegas de escola regular. A educação recebida não apenas lhe deu competência acadêmica, mas também identidade cultural e autoconfiança para conquistar seus objetivos profissionais. Outro depoimento marcante foi de Rosa Silva, mãe ouvinte de gêmeos surdos, que estudaram na escola desde os 6 anos de idade. Rosa explicou como a participação nos cursos de Libras oferecidos pela instituição transformou completamente a dinâmica familiar, permitindo comunicação profunda e significativa com os filhos. Ela se tornou intérprete profissional e agora trabalha como coordenadora de inclusão em uma empresa multinacional, ajudando outras famílias que enfrentam desafios similares. O lançamento do livro Sinais de Esperança foi um evento nacional transmitido ao vivo pela internet e acompanhado por mais de 2 milhões de pessoas. A obra se tornou instantaneamente um best-seller, permanecendo no topo das listas de livros mais vendidos durante 8 meses consecutivos. Os royalties do livro foram integralmente doados para a criação de novas bolsas de estudo na universidade, perpetuando o ciclo de generosidade que marcava toda a trajetória de Beatriz. O sucesso editorial abriu oportunidades para Beatriz se tornar palestrante internacional requisitada. Ela passou a viajar pelo mundo, compartilhando sua história e metodologias educacionais em conferências, universidades e eventos corporativos.
Suas palestras combinavam elementos autobiográficos tocantes com conhecimento técnico sólido sobre educação inclusiva, criando apresentações que simultaneamente inspiravam e educavam as audiências. Durante uma viagem para palestrante na Universidade Harvard, Beatriz conheceu o Dr. Michael Peterson, pesquisador americano especializado em neuroplasticidade e desenvolvimento cognitivo em crianças surdas. A colaboração entre eles resultou em pesquisas inovadoras sobre como metodologias pedagógicas específicas podem otimizar o desenvolvimento cerebral de crianças surdas, estabelecendo bases científicas sólidas para as práticas educacionais desenvolvidas intuitivamente por Beatriz. A pesquisa colaborativa com Harvard revelou que a metodologia de Beatriz ativava áreas cerebrais específicas relacionadas à criatividade e resolução de problemas em níveis superiores aos observados em métodos educacionais tradicionais. Os resultados foram publicados na revista Nature Neuroscience, estabelecendo reconhecimento científico internacional para as inovações pedagógicas desenvolvidas no Brasil e validando academicamente o trabalho que havia começado por intuição e experiência prática. Aos 45 anos, Beatriz recebeu o título de Doutora Honoris Causa pela Universidade de São Paulo, a mais alta honraria acadêmica que uma pessoa pode receber. A cerimônia foi realizada no auditório da Faculdade de Educação, local onde ela havia sonhado estudar durante sua juventude, mas nunca teve oportunidade financeira para cursar mestrado e doutorado formais. Receber o título máximo da universidade mais prestigiosa do país simbolizava o reconhecimento completo de suas contribuições para a educação brasileira. Durante o discurso de agradecimento pelo título de doutora honoris causa, Beatriz dedicou especial atenção a todos os professores anônimos que trabalham diariamente com educação especial sem reconhecimento adequado. Ela enfatizou que seu sucesso individual representava o potencial coletivo de milhares de educadores brasileiros que precisam apenas de oportunidades e recursos adequados para revolucionar a educação do país. Sua fala foi uma homenagem emotiva aos profissionais que escolhem dedicar suas vidas à educação de crianças com necessidades especiais. A rede de escolas Isabela Oliveira continuava expandindo sistematicamente. No 18º ano após a inauguração da primeira unidade, havia 25 escolas funcionando em todos os estados brasileiros, atendendo mais de 8.000 alunos surdos diretamente e impactando mais de 30.000 famílias através dos programas de capacitação em Libras. Cada escola mantinha os padrões de qualidade originais através de supervisão rigorosa e programas de formação continuada para professores. A expansão internacional também avançava consistentemente. Escolas baseadas na metodologia de Beatriz funcionavam no Uruguai, Argentina, Colômbia, Peru e México, sempre adaptadas às realidades culturais e linguísticas locais, mas mantendo os princípios pedagógicos fundamentais. Beatriz viajava regularmente para supervisionar essas unidades internacionais, garantindo que a qualidade educacional fosse preservada mesmo com a diversidade cultural dos países atendidos. Um dos momentos mais emocionantes da carreira de Beatriz foi quando ela recebeu uma carta de agradecimento de Maria Gonzalez, diretora da Escola de Lima, no Peru. Maria contava como a metodologia brasileira havia transformado a vida de Juan Carlos, um menino surdo de origem indígena que enfrentava dupla exclusão por ser surdo e pertencer a uma minoria étnica. Juan Carlos não apenas se desenvolveu academicamente, mas também se tornou líder em sua comunidade, ensinando Libras para outros jovens indígenas surdos. A história de Juan Carlos inspirou Beatriz a desenvolver um projeto específico para comunidades indígenas com crianças surdas. Ela passou 6 meses pesquisando as necessidades educacionais específicas dessas populações, desenvolvendo metodologias que respeitavam tanto a cultura surda quanto as tradições indígenas. O projeto piloto foi implementado em aldeias do Xingu e posteriormente expandido para comunidades indígenas em toda a América Latina. Sofia, agora estudante de medicina na USP, continuava sendo fonte constante de orgulho e inspiração para Beatriz e Fernando. Aos 20 anos,
Ela já desenvolvia pesquisas sobre prevenção de deficiência auditiva em recém-nascidos e participava de programas de extensão universitária, oferecendo atendimento médico gratuito para comunidades carentes. Sua trajetória demonstrava como crianças surdas educadas adequadamente podem contribuir significativamente para áreas tradicionalmente dominadas por pessoas ouvintes. A jovem também mantinha ativismo constante pelos direitos da comunidade surda. Ela criou uma ONG chamada Vozes Silenciosas, que oferecia suporte jurídico gratuito para pessoas surdas enfrentando discriminação no trabalho ou negação de direitos básicos. A organização já havia auxiliado mais de 1.000 pessoas e se tornado referência nacional em advocacy pelos direitos da comunidade surda brasileira. Dona Marta, agora com 80 anos, continuava supervisionando ativamente os projetos da Fundação Isabela Oliveira, mesmo com algumas limitações físicas naturais da idade. Sua mente permanecia afiada e seu comprometimento com a educação inclusiva não diminuíra. Ela frequentemente dizia que encontrar Beatriz naquela noite no restaurante foi o momento mais importante de sua vida, depois do nascimento dos filhos, porque permitiu transformar sua dor pessoal em alegria coletiva. Manuel, agora com 52 anos, havia se tornado uma referência nacional em gestão de organizações sociais. Ele escreveu manuais sobre administração eficiente de projetos educacionais sem fins lucrativos, ministrava cursos para executivos interessados em projetos sociais e assessorava outras famílias ricas que queriam investir significativamente em educação. Sua transformação de empresário tradicional para líder social inspirava uma nova geração de executivos conscientes socialmente. A família que havia se formado de maneira não tradicional ao redor do projeto educacional continuava unida e amorosa. Os almoços dominicais na casa dos Oliveira eram tradições sagradas onde Beatriz, Fernando, Sofia, Dona Marta e Manuel planejavam novos projetos, compartilhavam conquistas da semana e fortaleciam os laços afetivos que os uniam. Era uma família baseada em escolha, propósito compartilhado e amor genuíno, provando que vínculos familiares não dependem exclusivamente de biologia. Aos 48 anos, Beatriz decidiu iniciar seu projeto mais ambicioso: criar uma rede internacional de universidades especializadas em educação inclusiva. A primeira unidade seria construída em Buenos Aires, seguida por unidades em Bogotá, Lima e Cidade do México. Cada universidade seria adaptada às necessidades específicas de seu país, mas todas ofereceriam programas de intercâmbio que permitiriam formação verdadeiramente internacional para educadores especializados. O projeto de universidades internacionais contou com o apoio da Unesco, do Banco Mundial e de governos nacionais interessados em melhorar seus sistemas de educação inclusiva. Beatriz se tornou consultora oficial desses organismos internacionais, viajando constantemente para assessorar políticas públicas educacionais em diversos países. Seu trabalho estava impactando não apenas alunos individuais, mas sistemas educacionais inteiros. Durante uma missão da Unesco na África, Beatriz conheceu Amara Diallo, uma jovem educadora senegalesa que trabalhava com crianças surdas em condições extremamente precárias em Dakar. A história de Amara lembrava sua própria trajetória: competência técnica impressionante, paixão genuína pela educação de surdos, mas falta completa de recursos e oportunidades. Beatriz decidiu levar Amara para estudar na universidade em São Paulo e, posteriormente, implementar a metodologia brasileira no Senegal. A colaboração com Amara resultou na expansão da metodologia de Beatriz para o continente africano. A primeira escola foi inaugurada em Dakar 2 anos depois, seguida por unidades em Lagos, Cairo e Joanesburgo. Cada escola africana enfrentava desafios únicos relacionados à diversidade linguística do continente, pobreza extrema e falta de tradição em educação especial. Mas todas conseguiam resultados transformadores na vida dos alunos atendidos. O 50º aniversário de Beatriz foi celebrado com uma conferência internacional, que reuniu 3.000 educadores de 60 países em São Paulo.
Durante 5 dias, foram apresentadas pesquisas sobre educação inclusiva, metodologias inovadoras, cases de sucesso e planejamento para futuras expansões. A conferência estabeleceu São Paulo como capital mundial da educação de surdos, posição conquistada através do trabalho iniciado 20 anos antes por uma mulher que vivia nas ruas. Durante a conferência de aniversário, foi anunciada a criação da Universidade Virtual Internacional para a Educação Inclusiva, plataforma online que ofereceria cursos gratuitos de Libras, metodologias pedagógicas especializadas e programas de capacitação para professores em qualquer lugar do mundo. A Universidade Virtual democratizaria o acesso ao conhecimento desenvolvido por Beatriz, permitindo que sua metodologia chegasse a lugares remotos onde não seria viável construir escolas físicas. A plataforma virtual foi lançada simultaneamente em 10 idiomas, incluindo português, espanhol, inglês, francês, árabe e chinês. No primeiro ano de funcionamento, mais de 100.000 professores de 120 países se inscreveram nos cursos oferecidos. A democratização do conhecimento sobre educação de surdos estava finalmente acontecendo em escala global, cumprindo o sonho de Beatriz de que nenhuma criança surda fosse privada de educação adequada por limitações geográficas ou econômicas. Sofia, agora médica formada e especialista em otorrinolaringologia, decidiu dedicar sua carreira à pesquisa sobre prevenção e tratamento de deficiências auditivas. Ela criou um instituto de pesquisa anexo à universidade que desenvolvia tecnologias assistivas inovadoras, programas de detecção precoce de problemas auditivos e tratamentos regenerativos experimentais. Seu trabalho complementava perfeitamente o foco educacional de Beatriz, criando uma abordagem integral para questões relacionadas à surdez. O Instituto de Pesquisa de Sofia desenvolveu um aplicativo revolucionário que permitia diagnóstico preliminar de problemas auditivos através de smartphones, democratizando o acesso a avaliações audiológicas básicas em regiões sem infraestrutura médica adequada. O aplicativo foi distribuído gratuitamente através de parceria com a Organização Mundial da Saúde e já havia identificado milhares de casos de perda auditiva que poderiam ser tratados se detectados precocemente. Aos 52 anos, Beatriz foi eleita diretora-geral da Unesco para a Educação Inclusiva, tornando-se a primeira brasileira e a primeira pessoa surda a ocupar cargo de liderança máxima no organismo internacional. Sua eleição foi vista como reconhecimento definitivo de que a educação inclusiva brasileira havia se tornado referência mundial e que competência técnica transcende limitações físicas ou origens sociais humildes. A posse de Beatriz na Unesco foi cerimônia histórica transmitida globalmente e acompanhada por representantes de todos os países membros da organização. Em seu discurso inaugural, ela estabeleceu meta ambiciosa: garantir acesso à educação inclusiva de qualidade para todas as crianças com deficiência no mundo até 2030. Era objetivo audacioso que exigiria mobilização de recursos sem precedentes, mas sua trajetória demonstrava que metas aparentemente impossíveis podem ser alcançadas com determinação e trabalho sistemático. Durante seu primeiro ano como diretora-geral, Beatriz visitou 50 países para avaliar pessoalmente os sistemas de educação inclusiva existentes e identificar necessidades específicas de cada região. Suas visitas sempre incluíam tempo nas escolas interagindo diretamente com alunos, professores e famílias, mantendo conexão com a realidade prática da educação especial, mesmo ocupando cargo administrativo de alto nível. Uma das visitas mais marcantes foi à Índia, onde Beatriz conheceu Priya Sharma, menina surda de 12 anos que vivia em Mumbai e nunca havia tido acesso à educação formal por falta de escolas especializadas. A inteligência e curiosidade de Priya eram evidentes mesmo sem educação adequada, lembrando Beatriz de seus próprios alunos nos primeiros anos da escola Isabela Oliveira. Ela decidiu implementar projeto piloto em Mumbai, que se tornaria modelo para a expansão em toda a Ásia. O projeto indiano enfrentou desafios únicos relacionados à diversidade linguística do país, sistemas de castas que criavam exclusões adicionais
e tradições culturais que frequentemente escondiam crianças com deficiência. Beatriz trabalhou com líderes locais, organizações religiosas e governo federal para desenvolver abordagem culturalmente sensível que respeitasse tradições locais, enquanto garantia direitos educacionais básicos. 3 anos depois, a primeira escola para surdos de Mumbai graduou sua primeira turma de 20 alunos, incluindo Priya, que se tornou a primeira pessoa surda de sua comunidade a ser aprovada em exame nacional de ingresso universitário. Sua conquista inspirou centenas de outras famílias a procurarem educação para seus filhos surdos, criando demanda que justificou a construção de 5 escolas adicionais na região metropolitana de Mumbai. O sucesso na Índia levou à replicação da metodologia em Bangladesh, Paquistão, Sri Lanka e Nepal, criando rede de educação inclusiva que atendia mais de 10.000 crianças no subcontinente. Cada país adaptou a metodologia às suas realidades específicas, mas todos mantinham os princípios fundamentais desenvolvidos por Beatriz: educação bilíngue de qualidade, formação especializada de professores e integração das famílias no processo educacional. Dona Marta, agora com 85 anos, continuava acompanhando ativamente todos os projetos da Fundação, mesmo com limitações físicas crescentes. Em uma manhã de domingo, durante o tradicional almoço familiar, ela expressou seu último grande desejo: ver construído um memorial para Isabela que documentasse toda a trajetória do projeto educacional iniciado em sua memória. Ela queria que futuras gerações compreendessem como o amor de uma mãe e a competência de uma educadora transformaram uma tragédia pessoal em revolução educacional global. O Memorial Isabela Oliveira foi construído no campus da Universidade em São Paulo, incluindo biblioteca especializada em educação de surdos, museu interativo sobre história da comunidade surda brasileira e arquivo completo documentando toda a evolução do projeto educacional. O memorial se tornou destino de peregrinação para educadores de todo o mundo, interessados em compreender como inovações pedagógicas podem transformar sociedades inteiras. A inauguração do memorial foi o último grande evento público que Dona Marta conseguiu participar. Aos 86 anos, ela faleceu pacificamente em casa, rodeada por Beatriz, Fernando, Sofia e Manoel. Suas últimas palavras, comunicadas em libras para Beatriz, foram de gratidão por ter encontrado forma perfeita de honrar a memória de Isabela e de orgulho pela família não tradicional, mas profundamente amorosa, que havia se formado ao redor do projeto educacional. O funeral de Dona Marta reuniu milhares de pessoas, incluindo ex-alunos das escolas, professores, famílias beneficiadas pelos projetos e autoridades nacionais e internacionais. Foi celebração de vida dedicada à transformação social, através da educação, demonstrando como uma pessoa pode impactar positivamente milhões de vidas quando escolhe canalizar recursos pessoais para causas maiores que si mesma. Beatriz, agora aos 55 anos, assumiu totalmente a liderança da Fundação Isabela Oliveira, mantendo todos os projetos existentes e iniciando novos programas inspirados na visão original de Dona Marta. Ela estabeleceu fundo perpétuo, que garantiria a sustentabilidade financeira de todas as escolas e universidades da rede, assegurando que o trabalho continuasse independentemente de mudanças econômicas ou políticas futuras. Sofia, agora com 31 anos e mãe de gêmeos surdos, representava a continuidade natural do legado familiar. Seus filhos, Gabriel e Valentina, foram os primeiros alunos de terceira geração a estudar na Escola Isabela Oliveira, simbolizando como o projeto educacional havia se tornado tradição familiar que atravessaria gerações. A educação que Sofia recebeu permitiu que ela oferecesse às suas crianças ambiente familiar bilíngue rico e estimulante desde o nascimento. Manoel, agora com 62 anos, decidiu se aposentar dos negócios tradicionais para se dedicar exclusivamente à gestão da fundação e à escrita de livros sobre empreendedorismo social. Sua experiência combinando eficiência empresarial com propósitos sociais se tornou referência para a nova geração de executivos interessados em negócios de impacto.
Ele frequentemente dizia que administrar projetos educacionais trouxe mais satisfação pessoal que décadas construindo empreendimentos puramente lucrativos. No 60º aniversário de Beatriz, foi inaugurada a 10ª escola da Rede Internacional Isabela Oliveira, localizada em Kinshasa, República Democrática do Congo. A escola africana atendia 200 crianças surdas que anteriormente não tinham acesso a nenhum tipo de educação formal. A inauguração foi transmitida via satélite para todas as outras escolas da rede, criando um momento de celebração global que reuniu virtualmente mais de 100 mil pessoas. Durante a cerimônia de aniversário, Beatriz anunciou seu projeto final: a criação da Fundação Mundial para a Educação de Surdos, organização internacional independente que continuaria expandindo metodologias inclusivas mesmo após sua aposentadoria. A Fundação Mundial teria sede em Genebra e filiais em todos os continentes, garantindo que o trabalho de democratização da educação para surdos continuasse em escala global por gerações futuras. Aos 65 anos, Beatriz finalmente decidiu se aposentar oficialmente, passando a liderança da Fundação para Sofia e uma equipe de sucessores cuidadosamente preparados. Sua aposentadoria não significava inatividade, mas transição para papel de consultora sênior e mentora para novos educadores. Ela continuaria escrevendo, pesquisando e orientando, mas sem responsabilidades administrativas que haviam dominado as últimas décadas de sua vida. A cerimônia de despedida de Beatriz foi evento global que durou uma semana inteira, com celebrações simultâneas em todas as escolas e universidades da rede. Mais de 50 chefes de Estado enviaram mensagens de agradecimento reconhecendo seu impacto na educação mundial. A Unesco declarou o dia de sua aposentadoria como o Dia Internacional da Educação Inclusiva, data que seria celebrada anualmente para lembrar a importância de oferecer oportunidades educacionais para todas as crianças. Em seu discurso final como líder ativa da Fundação, Beatriz retornou ao tema central de sua jornada: a importância de ver potencial onde outros veem apenas limitações. Ela lembrou que sua transformação de mendiga invisível para líder educacional mundial foi possível porque uma pessoa generosa decidiu olhar além das aparências e oferecer oportunidade baseada em competência real. Sua mensagem final foi um apelo para que todos procurem identificar e desenvolver talentos ocultos em pessoas subestimadas pela sociedade. Hoje, aos 70 anos, Beatriz Santos vive tranquilamente em uma casa simples, mas confortável, próxima ao campus da primeira escola Isabela Oliveira. Ela dedica suas manhãs à escrita de memórias detalhadas sobre metodologias pedagógicas, passa as tardes orientando jovens educadores e reserva as noites para momentos em família com Sofia, Fernando e os netos Gabriel e Valentina. É vida simples e satisfatória de quem cumpriu completamente sua missão de transformar a educação de surdos no mundo. A rede educacional, que começou com uma conversa em Libras entre duas mulheres em um restaurante paulistano, agora atende mais de 200 mil crianças surdas diretamente e impactou milhões de famílias em 70 países. As metodologias desenvolvidas por Beatriz se tornaram padrão internacional para a educação inclusiva, e suas escolas continuam inovando sob liderança de educadores que ela formou pessoalmente. Gabriel e Valentina, agora com 15 anos, representam a 4ª geração da família educacional criada por Beatriz. Ambos demonstram interesse em seguir carreiras relacionadas à educação de surdos, garantindo continuidade do legado familiar. Gabriel quer ser professor de matemática especializado em metodologias visuais, enquanto Valentina planeja estudar psicologia educacional para desenvolver técnicas de apoio emocional para crianças surdas. A história de Beatriz prova que transformações extraordinárias são possíveis quando competência encontra oportunidade, quando generosidade se une à determinação e quando pessoas decidem transformar suas dores pessoais em motivação para servir aos outros. Sua jornada de mendiga invisível para a educadora mundialmente reconhecida inspira milhões de pessoas a acreditarem que mudanças radicais são possíveis, independentemente das circunstâncias iniciais. Mais importante que os prêmios, reconhecimentos e conquistas profissionais,
Beatriz conseguiu criar legado duradouro que continuará impactando positivamente vidas humanas por gerações. Ela provou que uma única pessoa, quando encontra propósito genuíno e trabalha consistentemente para realizá-lo, pode literalmente mudar o mundo para melhor. Se você ficou inspirado por esta história incrível de transformação e superação, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para receber mais histórias que provam que milagres acontecem quando não desistimos de nossos sonhos e quando estendemos a mão para ajudar quem precisa de uma oportunidade para brilhar.